Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo. Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu João. Estamos lendo o capítulo 2. Ontem falamos sobre as bodas de Caná, sobre o milagre ali da transformação da água em vinho. E dando sequência a essa leitura, do versículo 13 ao versículo 23, a Bíblia narra ou relata um fato que ocorreu no templo, que é chamado de a purificação do templo. O que era o templo, né? Contextualizando, depois você pode fazer essa leitura, capítulo 2 do Evangelho de João, do versículo 13 ao 23. O templo era o lugar onde era oferecido sacrifício, era feito sacrifício de purificação. E relata nesse momento em que Jesus chega nesse local sagrado e observa o ambiente. E vê ali comerciantes, pessoas vendendo animais, trocando dinheiro, moedas, porque eram pessoas de vários lugares que vinham e certamente haviam moedas diferentes, e trocando essas moedas por animais e por outros objetos, ou seja, havia um comércio instalado ali naquele lugar santo. E Jesus, né, de uma forma profética, depois os discípulos lembram disso, que o zelo pela minha casa consumirá, era uma profecia que estava na Bíblia e Jesus ali estava demonstrando ou estava acontecendo de fato aquela revelação profética. Então Jesus, ele faz um chicote de cordas, né, relatado ali, e ele começa a expulsar todo mundo, derrubar a barraca e repreendendo todo mundo, até o momento em que ele é questionado pelos religiosos, que dizem: que autoridade você tem para fazer isso? De quem veio esse poder? Então, Jesus ele reafirma, né, uma profecia. Ele diz: derrubem esse templo e em 3 dias eu reconstruirei ele. O que nós vemos aqui, né, assim, o ensinamento para nós é que Jesus, olhando aquilo ali, ele se incomodou. Primeiro ponto. Quando olhamos a religião hoje, o que tem nos incomodado? Quais são as práticas erradas que têm acontecido, que têm despertado em nós esse incômodo, né, que Jesus teve? Qual é a observação que temos feito nos comportamentos religiosos que não produzem santidade, que não tem nada de santo? Então Jesus observou, identificou isso e com autoridade corrigiu. Alguns podem até dizer de uma forma violenta, mas ele era o Filho de Deus. E ele diz: por que estão fazendo da casa do meu pai um comércio? Existe muito comércio no meio religioso. Devemos saber identificar isso somente pelo Espírito. Somente se tivermos a identidade de filhos, saberemos identificar e reagir corretamente a essas afrontas. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu quero pontuar aqui, que naquela época havia um templo físico e Jesus defendeu, limpou, purificou esse templo. Mas hoje o templo somos nós, eu e você. Da mesma forma que aquele templo foi purificado por Jesus, esse templo que sou eu e você deve ser constantemente purificado. Devemos olhar para dentro de nós e ver aquilo que tem prejudicado, atrapalhado, impedido o agir de Deus e a manifestação de Deus nas nossas vidas. Nós somos o templo do Senhor, nós somos a habitação do Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, que tipo de casa tem sido eu e você? Que tipo de templo tem sido eu e você
recebendo ou abrigando o Espírito Santo. Então, essa purificação, essa limpeza, ela precisa acontecer todos os dias. Devemos observar nossos comportamentos que são ofensivos a Deus e mudá-los. Outra coisa é a profecia que Jesus faz. Ele diz: derrubem esse templo. Isso já apontando para essa transição do templo físico, material, para o templo espiritual, que somos nós. Então Jesus diz: derruba esse templo e em 3 dias eu vou reerguê-lo. Ele está falando sobre si mesmo, sobre o seu corpo físico, que agora era a representação, símbolo do novo templo, habitação de Deus na terra. Então, isso aconteceu na sua morte, quando ele morreu, e em 3 dias ele reergueu, ele ressuscitou. Eu e você somos o templo de Deus. E Deus, Ele quer que sejamos um templo puro, um templo consagrado, um templo dedicado à manifestação da sua glória aqui na terra. Pense nisso, medite nisso, guarde no seu coração e viva essa santidade que Deus quer que vivamos aqui nessa terra. E você vai ver como Deus irá se manifestar na sua vida e através da sua vida. Desejo você um restante de dia abençoado. Fica na paz. Amanhã nos encontramos novamente, permitindo Deus.